A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos pais nós temos aqui hoje? Levante suas mãos aí, glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus filhos, seus netos. Tem vovô aqui? Quantos vovôs nós temos aqui hoje? Vovô. Eu também, né? Vovô. Olha, alguns avós aí, glória a Deus, né? Isso aí. Irmãos, esse dia nós temos o privilégio de podermos, né? Estarmos juntos em famílias e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Pelos nossos filhos, podermos abraçar e sermos abraçados. Ganhar presente. Ganhar presente é tão bom, né? Quem ganhou presente aí? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Então você vai ganhar um presente hoje. Deus te ama, Jesus te ama. Ele nos deu o melhor presente, que é Jesus Cristo. E Jesus, o nosso Salvador. E não é diferente, nós temos também pessoas que geram filhos espirituais, né? Não que dependem da gente, que dependem de Deus, mas que são cuidados, né? Então, glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos dado a capacidade de podermos acolher as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Mais do que nós sermos igreja, é nós sermos pessoas que ajudam pessoas. Parede não ajuda pessoas. Parede não abraça pessoas. A igreja somos nós. Esse lugar foi santificado, foi preparado, mas nós somos a igreja móvel do Senhor. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo não habita em tendas feitas por homens, mas é nós que somos o tabernáculo dele hoje. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra ali no templo de Jerusalém, que foi destruída depois de 70 anos da ressurreição de Cristo, ele estava dizendo isso. Que não haveria necessidade mais de um templo, de subir ao templo, porque nós hoje somos templos do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. E num domingo como esse, nós temos que, primeiramente, agradecer a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos ajuda. É aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Já parou para pensar isso? A hora que você acorda? Antes de você pensar nos seus problemas, nas suas dificuldades, na conta para pagar, no problema com o filho, no problema com a esposa. Você já pensou nisso? Que Deus tem cuidado de nós em todo o tempo? O tempo está passando e muitas vezes nós somos refém do tempo, refém dos problemas. E eu quero trazer uma mensagem de encorajamento. Encorajamento. De vez em quando a língua entorta aqui. Encorajar, irmãos, encorajar. O que é ser homem hoje? Um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Não existe super-homem, para começar. Super-homem é só no cinema. E o super-homem, a gente já viu, aqueles que fizeram o papel do super-homem, infelizmente, alguns tiveram um triste final. Não que a gente não queira isso, mas é porque é a concepção humana da vida. Ninguém é super-homem. Não existe Mulher Maravilha. É lógico que a minha esposa é linda, maravilhosa, mas não é a Mulher Maravilha. A sua esposa não é a Mulher Maravilha. É a sua mulher. É a sua companheira. Os nossos filhos são a semente que o Senhor tem nos dado para cuidar e germinar nessa terra. Como nós estamos vendo aqui, a banda Legado, que é a semente do meu sogro e da minha sogra. Estamos aqui, semeando agora. Isso aconteceu num culto lá na casa da minha sogra, o último culto dela. E que ela que foi a pregadora. Ela falou tudo ali pra gente, naquele lugar. E a banda começou ali.
naquele culto que a minha sogra pediu para minha filha. Então, nós estamos caminhando e o tempo também, ele está caminhando adiante de nós. Mas esse tempo, cromos, inclusive eu estou com o meu relógio aqui, eu peguei a bateria dos meus relógios, acabou tudo. Eu falei assim, não vou comprar não. Aí eu peguei o meu relógio de corda. Esse relógio aqui é de corda, irmãos. Já viu o relógio de corda? Aqui, eu tenho 2. Aí você pega e dá uma balançada nele assim, ele volta a funcionar. E ele está certo. E ele não erra, viu, Euler? O relógio não erra. Você pegou, bateu ali, está rodando. Você precisa de movimento e precisa da cordinha. Porque o tempo também, ele está contando o tempo. E nós não podemos esquecer do tempo. Eu falei com uma pessoa sobre a questão do tempo, da qualidade de tempo. O que nós temos que fazer. O que nós temos que valorizar. E o que nós temos feito com o tempo. O que nós estamos valorizando no tempo. Porque tem o tempo de qualidade, tem o tempo que você joga fora, tem o tempo que você dorme. E dizem por aí que a gente tem que dormir 8 horas por dia, né? Quem dorme 8 horas por dia aí, dá glória a Deus. Tem que dormir, gente. Porque o corpo humano também sente. O que tem isso a ver com a palavra? É a introdução que eu estou dando. Porque, gente, nós temos todos os dias batalhas para serem resolvidas. Todos os dias nós temos um leão para matar, dizem por aí. Mas tem um gigante Golias para ser vencido. Mas também tem aquela formiguinha que muitas vezes ela nos atropela. Tem as pedras grandes que nós desviamos dela, nos preparamos muito bem, mas também tem as pedras pequenas que nós estamos caindo e nós estamos a todo dia tropeçar nela. E Paulo vem dizendo aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 35. Quem está pregando comigo? Samuel? Empresário Samuel, segura aí, meu filho. A palavra do Senhor fala assim: quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo o dia. O dia todo, todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Cristo que está, no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vem dizer isso aqui no momento que muitas vezes nós usamos o versículo número 37. Todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso eu estou falando mentira, irmãos? Não estou. Todas as coisas o Senhor está à frente. Nós estamos sendo cuidados todos os dias pela mão de Deus. Ao levantar, ao se deitar, a palavra do Senhor fala que logo pegamos no sono e descansamos no Senhor. A palavra do Senhor fala assim: descansa no Senhor, confia nele, e no mais ele vai fazer. Lá em Josué 1 diz: esforça-te, tem de bom ânimo. Não tão somente esforça-te, levanta-te e caminha. Mas muitas vezes nós somos pegos de surpresa com situações adversas do mundo. Como nós vimos essa semana, cheguei na minha casa e de repente a minha filha falou: pai, você viu o que aconteceu? Não, não vi. Estava aqui na igreja. Cheguei lá. O que aconteceu? Não, não vi. Estava aqui na igreja. Cheguei lá. De repente a minha filha falou: pai, você viu o que aconteceu? Não, não vi. Estava aqui na igreja. Cheguei lá. O que aconteceu? Não, não vi. Estava aqui na igreja.
Um avião caiu. Um avião caiu. O último avião que caiu no Brasil foi aquele da TAM, lá em Congonhas, que matou muitas pessoas. Inclusive um dos grandes pregadores aí, cristãos, no meio pentecostal, né? Eu esqueci o nome dele. Homem de Deus, respeitado, Assembleia de Deus, foi para o Senhor. Ontem, 15 médicos perderam a sua vida. Eu tenho 2 irmãos médicos, um já está com o Senhor, e o outro, meu irmão, Brasil, 72 anos, trabalhando, pediatra muito conhecido ali no Céu Azul, um excelente pediatra. Para se formar um médico, irmãos, estuda-se, né? Aqui está o Guilherme, né, Guilherme? Quanto tempo você está estudando? Qual que é o tempo de formação? 5 anos. Depois, mais 2 anos, né? De estágio. 1 ano. O meu irmão, na época, tinha que ficar 10 anos. Meu irmão era um dos melhores cirurgiões dentários. Ele fazia recuperação facial. Era um dos melhores. Trabalhava no UFMG, aposentou na UFMG, muito conhecido, ia para São Paulo, ia para todos os lados. Doutor Brasil, Doutor Carlos, muito conhecido. Eu sou muito parecido com ele. Mas um dia também se foi. E o tempo, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Será que nós estamos deixando esse tempo, que as tribulações, as angústias, como está escrito aqui, Paulo vem identificando cada uma, para que nós possamos olhar e ver, e não se abater por isso. Aqui está dizendo que nós podemos, sim, vencer as tribulações, as angústias, as perseguições, fome, nudez, perigos, a espada, perseguição. Paulo, que era perseguidor de cristãos, agora ele é perseguido. E foi morto por amor a Cristo. Mas em tudo Paulo não tinha valor na sua vida carnal, na sua vida terrena, porque ele aprendeu a viver o tempo com Deus. Antes ele era um religioso, antes ele frequentava uma igreja, antes ele era uma pessoa religiosa. E em nome da religião ele matava os cristãos. Mas um belo dia, Paulo se encontra com aquele que é o grande eu sou. Com aquele que ressuscitou ao 3º dia. E o seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. O Filho de Deus. O enviado pelo próprio Deus como a melhor oferta para pagar os nossos pecados, e tudo aquilo que poderia haver na humanidade estava sobre Jesus. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas tribulações, as perseguições, a espada que muitos cristãos morreram, perseguidos pelos romanos, queimados vivos. E hoje continua muitos cristãos morrendo. Como nós vimos aqui em Portas Abertas. Mas que coragem é essa que esses homens tiveram de enfrentar até a morte? E parece-me que a igreja, será que está preparada para isso? Eu não estou falando a nossa igreja, a IB Filho, mas estou falando a igreja brasileira. Como nós estamos vendo na Venezuela, cristãos se dobrando, orando pela nação, sendo perseguidos, presos. E talvez até mortos. Qual
Qual o valor que nós estamos dando do tempo? Ou será que nós estamos gastando tempo para nós, para as nossas coisas, para o nosso deleite? Nós vemos aqui a missionária Andresa, conversei com ela, ela mandou um abraço para todo mundo, recebe. Ela no barquinho ali, 10 horas da noite, pegando ali o barquinho para andar 3h30 no mar aberto, às 10 horas da noite. Eu falei, meu Deus, será que eu aguento isso? Para pregar o evangelho. Gastou a sua vida, está gastando a sua vida para a obra. Qual a coragem que nós temos que ter, irmãos? Para nós gerarmos o legado que o Senhor olha para nós e diz assim, ser frutífero nessa terra. Ou será que nós estamos deixando escapar das nossas mãos a missão que Deus tem nos dado? Será que nós estamos esquecendo daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e estamos deixando isso passar? Pois eu digo para vocês hoje que o Espírito Santo, Ele nos sonda, Ele nos conhece, é o que a palavra do Senhor diz, mas Ele sabe que você é um potencial na mão de Deus. Não interessa o que você faz. A íris costurando, você é um potencial nas mãos de Deus. Quando você está costurando ali, pessoas usarão essas roupas. Você vai abençoando, você vai abençoando. Pai, eu não conheço quem vai usar essas roupas. Eu não conheço quem são as pessoas que vão comprar essas roupas. Mas eu estou abençoando elas. Seja o Sérgio lá nos cursos que ele dá, Sérgio, pegando as estradas, você vai ver pessoas diante de você e você pode abençoar e olhar com os olhos da fé e dizer, eu abençoo essas pessoas, eu abençoo os meus alunos, os professores, aqueles que estão na segurança pública, eu abençoo. Você vai prender a pessoa, mas você pega e abençoa ela antes. Tem um colega meu que é da Polícia Federal, uma vez ele pegou, eu não sei, acho que ele já aposentou. Aí ele prendeu uma pessoa, né, com tráfico de drogas. Aí ele ligou para mim. Ô pastor, tudo bem? Eu estou aqui com a fulana, eu acabei de prender ela. Ora por ela aí. E eu orei, irmãos. Foi engraçado demais. E aí, tudo bem? Como é que você está? Você está presa, né? Eu acho que você não está bem, não. Mas eu quero dizer que Jesus te ama. Olha, Ele está fazendo o papel dele aí. Mas olha, antes de você ser presa por Ele, você já foi presa pelo amor de Cristo. Não sei nem onde que essa mulher está. Só sei o seguinte, você tem que respirar Jesus, você tem que viver Jesus. E para isso, nós precisamos do Espírito Santo. Para nós termos coragem no mundo que nós estamos vivendo hoje, aqui, Paulo foi encorajado pelo próprio Cristo. Foi discipulado. E você vai dizer que os apóstolos o aceitaram? De jeito nenhum. Ficaram com medo. Saíram correndo. E depois lá na frente foi enfrentar ainda o debate com Pedro. Porque Pedro começou a confundir judaísmo com cristianismo. Estava querendo circuncidar os cristãos. Ué, peraí, está errado. Tiveram divergências, mas estavam juntos e morreram por amor a Cristo. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que se entregaram, pessoas que erraram, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que errou com sua família, como pai. Mas não errou com Deus. E o que nós temos feito? Será que nós estamos tropeçando nessas pedras? Porque a Bíblia está dizendo, o texto está dizendo, por amor de ti, nós somos entregues todos os dias. Não é a perseguição, é a morte que está dizendo nesse texto. E não é diferente na história da igreja. A igreja sempre foi perseguida.
A igreja sempre teve cristãos mortos, presos. Isso não é diferente. Qual a coragem que nós temos que ter para ter essa fé, irmãos? Eu creio que Deus tem um propósito na IB Filho. Irmãos, eu estava falando aqui com o pastor Napoleão, ao meu coração, eu estou assim, eu estou vivendo emoções intensas, de um lado, de outro lado, de tudo quanto é lado. De ver minha filha indo para São Paulo agora, com minha neta, de ver a minha filha que está lá na Espanha, com meu neto que está chegando, de deixar aqui minha outra filha. Eu lembro que as despedidas que eu já tive, irmãos, nossa, meu Deus do céu, se não for o Espírito Santo, você fica desesperado. Eu lembro do último abraço que eu dei na Isabela, lá no aeroporto, na Espanha, foi difícil. Daniela estava comigo, foi muito difícil. Estava vontade de voltar e agarrar e não desprender. Irmãos, coragem. Coragem para enfrentar. Homens de Deus, nós estamos muitas vezes tropeçando em pequenas pedras e deixando a nossa família tropeçar em grandes pedras. Porque quando você tropeça e cai numa pequena pedra, a sua família tropeça em você. E quem tomba é a sua família. A autoridade de Deus que está na sua vida é para erguer a sua família e não para tombar a sua família. Nós temos que olhar e ver o que Deus tem para nós, se nós somos homens de Deus, ou se nós vamos ser pessoas que vão passar e o tempo vai deixar o tempo passar e a nossa lembrança também passará. Seremos lembrados como alguém, o avô, o bisavô. Eu tinha um bisavô assim. Eu tinha um bisavô que tocava bateria. Eu tinha um bisavô que trabalhou na CEMIG. Eu tinha um bisavô que foi pastor. Ou então nós vamos pegar e imprimir nos corações dos nossos filhos, da nossa geração. Eu tive um pai maravilhoso, um pai que batalhou por mim, um pai que me erguia toda vez que eu estava caído, ele me levantava. Um pai que lutou por mim até o último dia da minha vida. Um pai que não desistiu de mim, sempre me encorajava, sempre dizia, confia no Senhor. E já deu tudo certo, né, pastora Panissóis? Não é vai dar, já deu tudo certo. Ou então nós vamos ser a lembrança. Mas quando nós imprimimos no coração dos nossos filhos o legado, aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, nós conseguimos imprimir no coração dos nossos filhos. Os nossos filhos dirão para os nossos netos, o seu pai, o seu avô foi uma pessoa incrível, ele até tocava bateria, mas ele foi um homem de Deus, ele não se debruçou, ele foi adiante e o Senhor era com ele. Quem nós queremos ser? Qual a coragem que temos que ter para vencer os dias que estamos vivendo? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos alguém que nos ama. Alguém que venceu por nós. Quem é essa pessoa? Está dizendo no próprio texto, dentro do contexto, a homilética do texto responde no próximo versículo. Quem foi essa pessoa? Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quem é essa pessoa? É Deus. Irmãos, você já
olhou, quantos já foram para um sítio, num lugar que não tem muita luz, aí você olha para os céus. Aí você vê estrelas que você não vê na cidade. Você sabe o tamanho do nosso Deus? Pois o tamanho dele é o tamanho do amor dele para com você. Porque Deus, ele não é uma parte do amor. Ele não é uma molécula do amor. Ele não é uma pequena parte, ou um terço. Ele é amor, que diz a Bíblia. E Deus é totalmente amor. Vocês estão entendendo? Então, quando você tiver dúvida se alguém te ama, olhe para os céus. Veja quem é Deus, olhe para a natureza, olhe para uma árvore, na fotossíntese, quando isso acontece, o milagre da vida, do oxigênio que você respira e você não vê. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E qual coragem que nós temos que ter? Nós temos que ter Ele. Ele é a nossa coragem. Confia no Senhor. Quantas vezes nós estamos desistindo de ser cristãos? Eu nunca vi, irmãos, tantos desengrejados como nós estamos vivendo hoje. Você sabia que nós temos 52%, 53% dentro da igreja? E você sabia que tem mais de 50% fora da igreja? Isso acontece só na América Latina. Nós somos 40% da população, segundo o IBGE, o último censo, 40%, aproximadamente 40%. E que Brasil é esse que não muda? O que está acontecendo? Que Deus é esse que nós servimos? Uma pessoa esses dias, eu dei uma nota de 50, eu fui comprar uma fita, aí eu dei R$20 para ela, lá no Ceasa. Uma fita para embalar uma encomenda que eu recebi no nosso canal do canal da nossa empresa. Aí peguei e fui despachar a mercadoria. Aí eu tinha que comprar uma fita, peguei e comprei do lado ali, do correio ali, no Ceasa. Aí eu dei R$20 para a menina, ela tinha que voltar o troco de... A fita, se eu não me engano, era R$10. Não, era R$11. Ela tinha que voltar o troco de 9. Aí ela me devolveu a nota de 20 e ainda o troco de R$9. Aí eu falei com ela assim, eu acho que você está errada nisso aí. Eu te dei R$20. Você está me devolvendo os 20? Aí o Espírito Santo está assim, deixa eu ver o que você vai fazer, hein? Estou de olho em você, hein? Pedra pequena, irmãos. Na empresa que eu trabalhei 35 anos, teve gente falando assim, eu estou falando de milhões de reais. Ajuda nisso aí, que depois a gente pode pegar e conversar. Eu não estou falando de R$10, estou falando de coisas que muitas vezes melhoram a vida da gente. Vale a pena? Vale a pena? Olha o prato de leitilha, ó. Ao que Jesus enfrentou no deserto. Pão é fácil. Transformar pedra em pão para Jesus é mole. Ele venceu como homem. Estava com fome. Você já sentiu fome? Você já fez aquele jejum de 12 horas? A hora que você volta, está querendo comer à mesa. Você tem que ir devagar. Agora 40 dias de jejum e oração. Transforma pedras em pães. Prazer. A comida não dá prazer quando o seu paladar sente aquele bolo de chocolate que você comeu hoje, né? Hoje eu comi uma torta do meu sobrinho
torta de limão. Que torta, gente. Tem em casa ainda, amor? Tem um pedacinho ainda? Hã? Não esconde não, irmão. Fala que tem aí, porque aí seu irmão fala assim, opa, eu quero um pedaço. Ele fez uma torta de limão hoje, que o pessoal falou assim, o que é isso? Você não quer ficar rico, não? Faz isso e vende. E ele é bom de cozinha. Já pensou? Aí chega, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Venceu primeiro. Depois foi levado ao pináculo do templo. E ali foi apresentado ali o reino de Israel. E a palavra do Senhor fala que ele foi tentado novamente. Ele disse assim, Satanás disse para ele, lança-te daí. Por que lança-te daí? No templo sempre havia pessoas. Alguém que estava sendo visto de cima. Se lançasse um anjo, acolhesse ele. Você acha que os anjos iam deixar Jesus suicidar-se? Não, iria acolher ele. Mas quem seria o rei dos judeus? Oh, ele foi acolhido por anjos, pregado entre os gentios. Nós cantamos essa música. Foi servido. É ele, Jesus Cristo. Os judeus iam colocar ele num pedestal, e os reis dos judeus, ele não cumpriria a missão de salvar a nossa vida. Porque ele tinha que ir para a cruz. O projeto de Deus não era para que ele fosse o rei de Israel, mas que era para ser o rei de todo o universo, o Filho de Deus. Na terceira tentação, ele é levado no cume do monte, o lugar mais alto que existe ali naquela região. Eu e Napoleão tivemos lá, né? É uma igreja, chama Igreja do Monte. Quem quer ir lá com a gente? Nós vamos lá, irmãos. Vamos orar para Israel para que haja paz. Em nome de Jesus a gente poder ir lá. Né, pastor Oswaldo? Nós vamos nessa igreja lá. Jericó, chega perto de Jericó. O senhor vai ver a figueira brava, né? Que Zaqueu subiu. Está lá. E depois o senhor vai olhar assim para cima. Ó, o senhor vai ver a Igreja do Monte. Esse lugar grande. Lá em cima, no pináculo do monte. A igreja na montanha mesmo. No meio da montanha, né? No pico da montanha. Não em cima, no pico. Você pega um bondinho para subir até lá. Acho que uns 3 quilômetros, né, Napoleão? Por aí, né? Mais ou menos isso. Quase 1000 e poucos quilômetros, né? Não sei, não estou lembrado da altura. Uma distância boa, irmãos. Aí Satanás apresenta toda geração. Os impérios que estão descritos na estátua de Nabucodonosor. O Império Medo-Persa, Romano, o império que nós estamos vivendo, da estátua, os pés de barro, que é a economia, a volatilidade dessa economia, o dinheiro. Ele apresenta todas as gerações, toda a terra. Se você prostrar e me adorar, eu te darei isso tudo. Irmãos, Jesus estava ali como homem. Mas ele venceu como homem. Ele tinha que vencer como homem. E sabe o que ele diz? Arreda-te, Satanás, que somente ao Senhor teu Deus adorará. O Senhor teu Deus. Se prostrar, quantos estão se prostrando diante de coisas, de valores? E eu quero dizer, coragem para vencer isso, porque Jesus venceu por nós, e nós podemos vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que está à destra do Pai, eu venci o mundo.
Mas nós temos caído em pequenas pedras, tropeçado em pequenas pedras. Vamos erguer a cabeça. Vou voltar lá no olhar para os céus. Você sabe quem é seu Deus? Você sabe quem é o nosso Deus? Porque nós somos filhos. Sabe quem é o nosso Deus? A grandeza do nosso Deus? Se eu não me engano, me corrija aqui, eu aqui um estudioso da astronomia. Andrômeda, né? A galáxia Andrômeda, né? Estou certo, né? Ela está a cerca de 600 bilhões de anos-luz. Nós estamos num grande sistema solar enorme. Nós somos, acho que nem poeira. Nós não somos nada. É tão grande, o nosso Deus é tão poderoso, que o haja dele todos os dias está nascendo. O universo, na sua infinita, ele está crescendo, porque um dia Deus falou assim: haja luz, e houve luz. E o haja dele está havendo todos os dias sóis, constelações, coisas que a gente não vê. Vai um pouquinho e enxerga, coloca lá no Google, né? Andrômeda, onde está Andrômeda? As galáxias. Entenda onde nós estamos. A nossa galáxia é minúscula diante de tantas coisas infinitas que tem lá fora. O maior planeta que nós temos hoje, né? Que nós conhecemos, Saturno, né? Júpiter. Ele é equivalente, se eu não me engano, quantas terras? Eu não sei, eu não estou lembrado do número. Eu sei que é mais de 100 vezes mais. E o nosso Deus controla isso tudo. Quando você vê o nosso sistema solar rodando, a Terra, na sua... Há um acordo entre os planetas, algo que está se mexendo e se movendo de uma forma perfeita, porque qualquer coisinha que sai fora, nós somos o quê? Destruídos, aniquilados. E nós vemos o nosso planeta gigante, todos os homens lutando por isso aqui tudo. Mas um dia os céus e a terra passarão, irmãos. É o que diz a palavra. Jerusalém vai ser estabelecida, a nova Jerusalém, o governo de Deus que está vindo, vai vir sobre a terra. E tudo isso vai acabar. Qual a coragem que nós temos para vencer? Saber quem nós somos diante do Senhor. Sabe quem você é? Você é propriedade exclusiva. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Que nós temos um Deus tão grande, igual minha neta canta, um Deus grandão. E Ele cuida de nós em todo o tempo. E muitas vezes nós estamos esquecendo de quem nós somos. É uma mensagem de reflexão para nós olharmos e falarmos assim: Deus, nos ajuda na nossa pequenez. Nos ajuda a nos encontrar com esse poderoso Deus que nos ama. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero chamar você para fora da religião, porque muitas vezes a religião está nos deixando, e a verdadeira religião, a palavra religare, é ligar o homem a Deus. Mas chamar você para pensar quem nós somos de fato, o que nós podemos fazer, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos na nossa vida, que passa tão rápido. Lembro da minha infância, lembro da minha adolescência, lembro do meu casamento, minhas filhas, e aqui estou eu hoje, o avô, e o tempo está passando. Mas o que nós temos deixado? Qual o legado que nós estamos deixando?
Qual a coragem que nós temos que ter? A coragem para não desistir. A coragem para projetar nossa família no caminho do Senhor. A coragem para não desistirmos de sermos cristãos nessa terra. E não tombarmos pela riqueza desse mundo, porque Jesus já venceu todas as 3 tentações que levam o homem ao fracasso. O prazer, o poder e a glória. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Agora eu posso ler o versículo 31. O cântico da vitória é o contexto de Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas ele estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é que nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, e antes quem ressuscitou entre os mortos, ao qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Nós temos alguém que intercede por nós. Você não está sozinho. Não importa o que aconteceu, importa que Deus está contigo. Não importa o que falaram de você. Não importa se alguém não te abraçou. Não importa se alguém não te ligou hoje. Você tem alguém que está intercedendo por você. Alguém que te ama. Alguém que acredita em você. Aí diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome? Ou a nudez? Ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Pastora Maria Soares, vou pegar a senhora de surpresa, mas eu nunca pego a senhora de surpresa, porque a senhora sempre tem uma palavra de Deus. A senhora pode recitar aqui. Deus já está falando com a senhora sabia, né? Vem cá. Cadê o outro microfone? Eu estava olhando para ela ali e falei assim: vou chamar ela. Como a senhora recitou para a gente na quarta-feira, vamos terminar com esse poema. Amém, igreja? Vem cá. Vem cá, mãezona. Glória a Deus. Quem está alegre aí nesta noite? Então, aplaude ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. A todo tempo Ele é fiel. Por isso vocês estão aqui nesta noite. Na quarta-feira foi aniversário das aniversariantes, não foi, pastor? Sim, sim. E tem um hino. E muitos anos a gente cantava ele, mas só que eu não sabia ele todo. Mas em vez de eu cantar, eu falei um pouco. E o pastor gostou. E, para a glória de Deus, eu vou citar ele aqui para vocês. Hoje é dia dos pais, né? Minha pastor, parabéns para os pais. E esse poema é para vocês, pai. Amém? Glória a Deus. Neste dia, eu quero falar.
que Ele está aqui para festejar o seu aniversário. Aonde você está, Ele está também, para te guardar. Você tem um alguém, Jesus, com um grande amor inexplicável, que não dá para compreender. Ele morreu por tua causa, para você viver. Tenha Jesus no coração. Não desanime, por favor. Ele está junto do Pai, pois ressuscitou. Amém? Louvado seja Deus. É para vocês desta noite. Amém. Se tem alguém aqui hoje que precisa de Jesus, sabe, entrou nessa noite sem Cristo, você que está assistindo também, é uma oportunidade de você hoje ter coragem de aceitá-lo e voltar para a casa do Pai. O filho pródigo, quando se viu naquela situação, que se viu que estava ali comendo bolotas, estava ali jogado como tralha, ele pegou e disse assim: meu pai. Ele lembrou do pai. Eu vou para a casa do meu pai. Você precisa voltar à casa do pai? Vem aqui à frente agora. Nós queremos te abraçar. Você que está aí também, você pode mandar o seu contato. Nós estaremos orando por você agora. 31 3090 7077. Nós estaremos orando por você. Mas você não pode sair daqui sem Jesus.